Olá, meus queridos alunos, sou professora Evilane e na nossa aula de Química do 8º ano, a aula de número 20, nós vamos falar sobre o capítulo 4, elementos e substâncias, mais propriamente sobre as ligações químicas que envolvem os elementos da nossa tabela periódica. Prestem bem atenção à nossa aula e aproveitem. Vamos falar sobre a ligação iônica ou eletrovalente. Mas antes de falar sobre essa ligação, a gente precisa entender um pouco, pessoal, como é o comportamento dos materiais que nos cercam, dos elementos que compõem esses materiais. Bem, vamos começar pelos gases nobres. Os gases nobres apresentam-se na forma de átomos isolados. O que ele quer dizer com isso? Que para ser uma substância, um gás nobre ele não precisa ter dois átomos na sua constituição. Ou seja, eles são estruturas monoatômicas, só tem um átomo na sua constituição. Outra característica dos gases nobres é que eles têm uma tendência muito grande de ser quimicamente inertes, ou seja, eles têm uma baixa reatividade. Com essa baixa reatividade, os gases nobres eles não têm tendência a se misturar com outros elementos, ou seja, fazer ligações com outros elementos. Vocês vão já entender por quê. Bem, apresentam na sua última camada com 8 elétrons, pessoal. Então, todos os gases nobres, eles têm 8 elétrons, com exceção do primeiro, que está no primeiro período, que é o gás hélio. Ele é constituído de 2 elétrons, porque só tem uma única camada, a camada K, e ela está totalmente preenchida. Bem, se vocês observarem aqui, pessoal, a distribuição dos gases nobres, até o radônio, tá faltando o organésseno aqui, mas só para vocês terem uma ideia de como todos os gases nobres, a camada de valência de cada um é constituída por 8 elétrons, com exceção do primeiro, que tem apenas 2 elétrons, porque tem uma única camada, a camada K. Mas aqui os outros, se você observar, tem 8 elétrons na camada 2, 8 elétrons na camada 3, 8 elétrons na camada 4, 8 elétrons na camada 5 e 8 elétrons na camada 6. E o organésseno vai ter 8 elétrons na camada 7, vai ter 7s2, 7p6. Então, com essa distribuição eletrônica, eu comprovei para vocês que os gases nobres, eles são estáveis. Eles não precisam de ligação química para adquirir essa estabilidade que nós vamos falar mais na frente. Bem, outra coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que a tendência de elementos químicos perderem elétrons, ou seja, se tornarem cátions. A gente já estudou isso, pessoal? Lá no estudo do átomo, vocês viram que elementos perdem elétrons e elementos ganham elétrons, Bem, os elementos que perdem a gente chama de íons positivos, que são os cátions, e aqueles que ganham elétrons a gente chama de ânions, porque são os íons negativos. Outra coisa que não podemos esquecer, pessoal, a maioria dos elementos químicos encontram-se ligados uns aos outros para adquirirem sua estabilidade, ou seja, fazer ligações químicas, Essas ligações, elas são estabelecidas pelos elétrons mais externos da eletrosfera do átomo, ou seja, das camadas mais afastadas do núcleo, a sua camada mais externa, a chamada camada de valência. Como essas ligações são feitas, São em decorrência de quê, pessoal? Bem, primeiro, da força de atração eletrostática que existe entre cargas opostas, Nós aprendemos lá na física que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem, Então, isso aí tem a ver com a atração e a repulsão das cargas eletrostáticas.
A tendência é que os elétrons apresentam de formar pares eletrônicos, né, pessoal? Os elétrons, eles têm essa capacidade de formarem pares eletrônicos, ok? Para que ocorra uma ligação química, os átomos podem perder ou ganhar elétrons, ou até mesmo compartilhar seus elétrons. Isso aí, pessoal, que vai definir cada ligação química que nós vamos ver a partir de agora, né? Nós temos a ocorrência dessas possibilidades, vai depender das características dos átomos envolvidos, certo, pessoal? Então, essas características é justamente quem vai ter mais facilidade para perder e quem vai ter mais facilidade para ganhar elétrons. O que diz a regra do octeto, né, pessoal? A regra do octeto foi estabelecida por Cossel, né, e Lewis e Cossel. Ela diz o seguinte: segundo a regra do octeto, a criação de uma ligação química envolve formação do grupo de 8 elétrons na camada mais externa de cada átomo, embora existam muitas exceções a essa regra. De uma maneira mais fácil para você compreender, a regra do octeto nada mais é do que um átomo adquire estabilidade eletrônica quando na sua camada mais externa, sua camada de valência, possui 8 elétrons, com exceção do gás hélio. Só existe 3 elementos que ficam estáveis, pessoal, com 2 elétrons na camada de valência. É o hélio, que já é estável por natureza, o hidrogênio, que vai receber um elétron ficando com 2, e o lítio, que é o primeiro elemento da família 1, ele perdendo um elétron vai ficar com 2 também na camada mais externa. Essa teoria, pessoal, ela é aplicada principalmente aos elementos representativos. Que elementos são esses? Aquelas colunas mais altas da tabela periódica. A coluna 1, a coluna 2, da 13ª até a 17ª coluna. Por que não entra a 18ª? Porque os gases nobres, eles não têm tendência a fazer ligação. Eles não necessitam criar estabilidade. Já os elementos de transição, pessoal, eles não obrigatoriamente seguem esse modelo do octeto, né? Vocês vão ver isso e não achem estranho, certo? Outra coisa, embora existam muitas exceções para essa regra, ela continua sendo muito utilizada, pessoal, porque serve, né, como introdução para o estudo das ligações químicas e explica a formação da maioria das substâncias que a gente encontra na natureza. O que é valência de um átomo? Bem, valência de um átomo, pessoal, é o número de ligações que ele deve fazer para alcançar a estabilidade, ou seja, para que fique com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, como essas ligações que o átomo pode fazer? Bom, é dessa característica aí que nós classificamos as valências. Nós temos a eletrovalência, né, que é quando a ligação é feita com a perda e o ganho de elétrons, e temos a covalência, que é quando a ligação é feita com compartilhamento de elétrons. Bem, investigando os tipos de ligação química a partir das propriedades. Bem, pessoal, 2 propriedades são inerentes para o estudo das ligações químicas. Primeiro, a condutibilidade elétrica, né, dos materiais. Bem, se vocês perceberem aqui, nós temos o cloreto de sódio, pessoal, que é um sal de cozinha, é uma substância iônica, né? A sacarose é açúcar, é uma substância molecular, e o latão é uma liga metálica formada de zinco e cobre. Bem, eu coloquei aqui para vocês os 2 estados físicos, né, o sólido e o líquido, e a condição deles estarem em sistema aquoso, ou seja, dissolvido em água. Bom, o sal, ele no estado sólido e a sacarose também no estado sólido não conduzem corrente elétrica. Já a liga metálica consegue conduzir. No estado líquido, os iônicos conseguem conduzir.
Já os moleculares, que é o caso da sacarose, não conduz. E o latão, que é uma liga metálica, ele consegue conduzir corrente elétrica. Já dissolvidos em água, pessoal, os compostos iônicos, eles têm essa capacidade de conduzir, mas os compostos moleculares não. Ou seja, nem no estado sólido, nem no estado líquido, nem dissolvido em água, as substâncias moleculares como a sacarose, como o açúcar, não conseguem conduzir corrente elétrica. Já o latão, né, que é uma liga metálica, é insolúvel em água. Outra propriedade, pessoal, é a eletronegatividade. Bem, eletronegatividade, pessoal, para a gente entender direito como essa propriedade, a gente tem que entender o seguinte: ela exerce uma força sobre seus próprios elétrons, pessoal. O que é que isso quer dizer? Então, quando um átomo ele exerce força sobre seus próprios elétrons, isso dá origem à eletrostática, né? E aí depende de alguns fatores. Número de prótons, ou seja, número atômico, né? Quanto mais prótons, maior a carga positiva do átomo, né? Então, maior será a atração exercida sobre os elétrons da eletrosfera. Vocês sabem que prótons e elétrons têm cargas opostas, existe uma força de atração entre eles. Então, quanto maior a quantidade de prótons, maior vai ser essa força de atração. Distância dos elétrons em relação ao núcleo. Elétrons que estão mais afastados do núcleo, pessoal, são elétrons menos energéticos, né? Então, eles têm mais facilidade de serem removidos desses átomos, né? Aqui está a propriedade da eletronegatividade, pessoal. Ela, nos períodos aqui, ó, ela é da esquerda para a direita e nas famílias é de baixo para cima. Lembrando que essa propriedade ela não é válida para os gases nobres devido à baixa reatividade que eles têm, né? Então, o que a gente pode entender como eletronegatividade? É a capacidade que um átomo possui de atrair elétrons de outro átomo nas suas ligações químicas, pessoal. Então, os metais, eles têm uma baixa eletronegatividade. E os ametais, eles têm um valor muito grande de eletronegatividade. Aqui é só para a gente recapitular e vocês entenderem um pouco sobre essa propriedade. Bem, nós agora vamos falar propriamente das ligações químicas. E a primeira ligação que nós vamos estudar, pessoal, é a ligação iônica, conhecida como ligação eletrovalente. Vocês lembram no início dessa aula que eu falei que a valência, ela se divide em duas, né? A eletrovalência e a covalência. A eletrovalência é justamente essa capacidade dos átomos nas ligações químicas de perderem ou ganharem elétrons, né? E a covalência é de compartilhar seus elétrons. Então, na ligação iônica, nós vamos ter íons positivos, que a gente chama de cátions, e íons negativos, que a gente chama de ânions, né? Ocorre atração eletrostática, ou seja, são cargas iguais, então vai haver atração, né? É a única que ocorre com transferência definitiva de elétrons, pessoal, ou seja, um elemento ele vai perder elétrons e o outro vai receber esses elétrons. E isso não tem mais volta, é uma transferência definitiva. Ocorre entre metal e ametal, né? E metal e o hidrogênio, pessoal. Vamos relembrar aqui uma coisa. Os metais são os cátions, são eles que têm tendência a formar íons positivos, eles têm facilidade de perder elétrons. Já o ametal, ele tem muita dificuldade em perder elétrons, então eles são considerados eletronegativos, né? Os mais eletronegativos. Então tem tendência a formar ânions, né? E nessa ligação, o hidrogênio ele vai receber elétrons e ficar com 2 na sua estrutura. Esse tipo de ligação é uma ligação muito forte, viu, pessoal? Então nós temos aqui o exemplo, ó, o sódio, ele tem 1 elétron na sua camada de valência e o cloro ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, se o sódio tem 1, é mais fácil perder 1, 2 e 3 elétrons. E se ele tem 7, é mais fácil ganhar
1, 2 e 3 elétrons. Então o sódio, ele vai perder esse único elétron que ele tem na camada de valência e esse elétron vai passar para o cloro, deixando o cloro com 8 elétrons na sua camada de valência. O sódio, quando ele perde esse único elétron que ele tem, a próxima camada de valência ela fica com 8 elétrons. Então nós temos aqui o que a gente chama de fórmula de Lewis, né, que é a fórmula eletrônica. Você vai ver como é que é a representação realmente correta dela. E aqui embaixo nós temos a fórmula iônica, que é aquela que representa o símbolo dos elementos envolvidos e suas quantidades de átomos, né? Então, NaCl aí tem um átomo de sódio e um átomo de cloro. A tabela periódica é a ligação iônica, pessoal. Por que eu coloquei isso aqui? Para vocês entenderem como são as cargas dos elementos nessas famílias representativas. Bem, na família 1, como a gente só vai ter um elétron, então ele vai perder esse único elétron que ele tem. Então a tendência dele é ser positivo com carga mais 1, né? A família 2 tem tendência a perder esses 2 elétrons, porque é mais fácil perder 2 do que ganhar 6, entendeu? Então ele perde esses 2 e fica com 8 elétrons na camada de valência, que vai ficar a partir do momento que essa daqui perde as 2. E a família 13, ela perde 3 elétrons para poder o elemento adquirir estabilidade. Já os elementos de transição, eles não têm carga definida. Então, na prova, eu coloco a carga dos elementos de transição. Já os ametais, nós vamos trabalhar com família 15, 16 e 17, né? Nós temos 15, se eles têm 5 elétrons na camada de valência, então precisa ganhar 3 para ficar com 8. Então, é por isso que é menos 3. Família 16 tem 6 elétrons, né? Então, a tendência deles é ganhar 2 para ficar com 8. E a 17 tem 7 elétrons, então eles necessitam ganhar 1 para ficar com 8. E o hidrogênio, por ter apenas 1, ele deve ganhar mais 1 para ficar com 2 elétrons. A formação dos compostos iônicos, pessoal. Bem, nós temos o íon fórmula, né, que a gente chama de fórmula mínima, ou fórmula unitária, né? Você tem aqui o elemento com carga positiva, sempre ele é colocado primeiro, viu? Então, você tem o magnésio mais 2 e depois o cloro menos 2. Então, o primeiro positivo do lado esquerdo e o negativo do lado direito, sempre. Aí você faz o que a gente chama de regra do cruzamento. O valor da carga de magnésio vai se tornar índice do cloro, ou seja, você vai trazer esse número 2 e colocar aqui subscrito. A carga do ânion, que é do cloro, vai ser transferida para cá, ó, e se tornar índice do magnésio. Então, você vai ter a formação de um magnésio, tá aqui, e de 2 cloros. Então, fica MgCl2, né? E a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, pessoal, tá aqui, ó. Eu tenho que dizer para vocês a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Você coloca do lado esquerdo os positivos, do lado direito os negativos, né? Aí você vai representar essa quantidade de elétrons aqui com essas bolinhas e esses asteriscos, ok? Então, o magnésio tem 2 bolinhas, porque ele tem 2 elétrons, e o cloro tem 7 asteriscos, porque tem 7 elétrons. Aí, o que é que você vai fazer? A ligação. O magnésio, ele vai perder esses 2 para poder adquirir estabilidade. Então, ele vai transferir, ó, diretamente para cá, um para esse cloro e o outro para o segundo cloro. Cada um ficando com 8 elétrons e o magnésio também, a partir do momento que perde essa carga. E aí a gente representa de uma maneira generalizada. Aqui o magnésio, como só tem um, carga mais 2, né? Porque ele tem 2 elétrons. E o cloro você repete como ele está aqui representado, né? Com a carga aqui fora, que ele ganha 1, né? Menos 1. E a quantidade de moléculas que tem de cloro, que é, ou a quantidade de elementos cloro, né? A atomicidade, que são 2, né? Como está representado aqui. Bem, pessoal, metais possuem tendência a perder elétrons, como eu já disse.
E os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Característica dos compostos iônicos. Bem, pessoal, os compostos iônicos, eles são sólidos, né? Todos, sem exceção. E uma coisa para você não esquecer, todo sal é um composto iônico, ok? Formam retículos cristalinos iônicos, né? Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição, quebram facilmente, produzindo faces planas, portanto, eles são duros e quebradiços, né? São bons condutores de corrente elétrica quando dissolvidos em água ou puros no estado líquido. Lembrando que não existe composto iônico sólido, né? Então, você vai ter que fazer o processo da fusão para derretê-lo e torná-lo líquido. E seu melhor solvente é a água. Por quê? Porque a água é uma substância polar, ou seja, constituída de polos, positivo e negativo. E todo composto iônico é um composto polar, vai ter um cátion e um ânion, né? Então, semelhante dissolve semelhante. Bem, aí eu representei para vocês, pessoal, como é a molécula de como é um composto iônico, retículo cristalino, né? E agora nós vamos colocar em prática o que nós acabamos de estudar, certo? Diz o seguinte na primeira questão. Classifique como verdadeiro ou falso cada item a seguir. Cátion é um íon positivo. Isso é verdade, né, pessoal? Ânion é um íon negativo. Também é verdade. Átomos com 1, 2, 3 elétrons na última camada, eles tendem a ganhar? Não. Eles têm tendência a perder 1, 2 e 3, certo? Então é falso. A ligação iônica geralmente ocorre entre dois elementos não metálicos, ou seja, a metal e a metal. Isso é mentira, pessoal, é falso. Tem que ser um metal com um ametal ou um metal com um hidrogênio. Todo composto iônico é sólido nas condições ambiente, verdade? E todo composto iônico, ele possui baixo ponto de fusão, é falso. Tem elevadas temperaturas de fusão. Na nossa segunda questão, diz o seguinte: o átomo de cálcio pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Ora, pessoal, então você pode dizer de certeza que o cálcio tem carga mais 2. Alcalino terroso é a segunda coluna da tabela periódica, família 2, né? E o flúor pertence à família dos halogênios. Vamos relembrar que a família dos halogênios é a penúltima coluna, família 17. Então, quem tem 7 elétrons, a tendência é ganhar um para ficar com 8. E quem tem 2 elétrons, a tendência é perder os 2 para ficar com 8. O que é que a gente faz? A regra do cruzamento. Nós vamos pegar o 1 e o valor 2 aqui e vamos fazer o cruzamento. Ambos vão se tornar índices do cátion e do ânion, né? Então, nós vamos ter aqui um cálcio, né? E 2 flúor. Por quê? Porque o 2 ele desce e fica subscrito ali embaixo do flúor, certo, pessoal? Então, que tipo de ligação é essa? É uma ligação iônica, porque é feita entre um metal e um ametal, né? E a fórmula é CaF2. E para finalizarmos, pessoal, essa terceira questão diz o seguinte: os compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. Claro, né? A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática. Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmações. Vamos dizer quais são as corretas, né, pessoal? Apresentam brilho metálico, isso aí é propriedade dos metais. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Bem, pessoal, é verdade. Apresentam boa condutividade elétrica quando em solução aquosa. Também é verdade. São sólidos nas condições ambiente. Correto. São pouco solúveis em solventes polares, como a água. Não, é o contrário. Eles são bastante solúveis. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. 2, 3 e 4 estão corretas. Só está errada a 1 e a 5.
Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não acumulem esse conteúdo, exercitem em casa um pouco essa forma de criar os compostos iônicos, a regra do cruzamento, a estrutura de Lewis, que é a estrutura eletrônica, certo? Dei uma estudada propriamente no conteúdo. Essa parte da química ela não é muito contextualizada, né? Mas é prática. Na próxima aula, nós vamos continuar o conteúdo falando sobre as outras duas ligações químicas, que é a ligação covalente e a ligação metálica. Um grande abraço da tia Vi e até a próxima aula.